Bom, boa tarde a todos. Hoje, como é tema livre, nós resolvemos falar, já que a gente já está se aproximando do Natal, nós resolvemos falar do aniversariante, né? Relembrar um pouquinho aí o que a gente já sabe, né? Falar um pouquinho sobre Jesus. E aí a gente começa falando de quem seria essa figura chamada Jesus, né? É o Filho de Deus. Filho como todos nós também somos filhos de Deus. É o nosso irmão maior, né? É o governador do nosso planeta Terra. Ele faz parte da comunidade dos espíritos puros. Jesus, ele já atingiu a perfeição, já tinha atingido a perfeição relativa desde quando a Terra começou a ser formada, desde quando a Terra se desprendeu lá da nebulosa solar. Ele já estava no comando da formação da Terra, junto com os seus prepostos. Essa comunidade de espíritos puros, ela já se aproximou da Terra por duas vezes. A primeira foi quando dessa formação do planeta Terra, e a segunda na vinda de Jesus até a Terra, na encarnação de Jesus. A gente tem que tomar cuidado para não falar reencarnação de Jesus, porque ele só esteve aqui uma vez, né? Então, na encarnação de Jesus. Então, ele faz parte dessa comunidade de espíritos puros que atingiram o grau máximo de perfeição, que é a perfeição relativa. Jesus, segundo os espíritos, é o espírito mais perfeito que Deus colocou na Terra para nos servir de modelo e guia. Então, nós temos espíritos com os quais nós cultivamos um carinho especial, né? O Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, são esses espíritos que a gente se lembra nos momentos mais difíceis. Mas Jesus é sempre o roteiro principal. Então, se houver alguma dúvida, a gente tem que sempre se mirar nesse modelo. Ele veio para exemplificar, nós sabemos disso, passou por todas as dificuldades para exemplificar para a gente que é possível, né? Uma grande de tantos ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio aí ensinar que é possível, né? Ele esteve com a gente falando, olha, eu estive com vocês, passei pelas dificuldades e eu estou demonstrando que é possível ter essa felicidade relativa aqui na Terra. A gente sabe que a felicidade ainda não é deste mundo, mas nós não estamos aqui para sofrermos. Isso é uma opção nossa. Não é um castigo divino, nem aí um planejamento reencarnatório que a gente faça, olha, eu vou passar ali, eu vou sofrer, não. Nós passamos pela dor, mas o sofrimento é opcional. Então Jesus veio para nos demonstrar tudo isso. É o grande exemplo, é o nosso exemplo maior. E a gente se esquece tantas vezes disso, né? Nos momentos de dificuldades, nós nos esquecemos das dificuldades pelas quais ele passou. E não foram poucas as dificuldades pelas quais ele passou. Então, nós precisamos estar constantemente nos lembrando disso. É que a gente deixa muitas vezes para lembrar justamente nessa época de Natal. E ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, porque alguns irmãos nossos de outras correntes religiosas muitas vezes falam assim, Jesus vai voltar, né? Eles estão aí esperando a volta de Jesus. Mas Jesus nunca foi. Ele sempre esteve com a gente. Ele é o governador do nosso planeta. Então ele não fez lá, não esteve lá, na formação da Terra, muito bem, deixou a gente para lá, depois voltou há 2000 anos, mais ou menos, passados, e deixou a gente para lá de novo? Não, ele está presente. Então não é que Jesus venha voltar. O que a gente pode interpretar essa volta de Jesus é nesse momento melhor,
né, esse estado ou esse estágio de evolução, onde nós, espíritos mais elevados, mais aprimorados, comecemos a comungar realmente do amor fraternal, né, desse grande objetivo que todos nós estamos aqui para alcançar. Então, esse é o exemplo de Jesus. E aí, no livro O Consolador, Emmanuel vem falando para a gente na pergunta 243. Olha a pergunta: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Olha a resposta de Emmanuel. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. O que quer dizer isso aqui? Evolução, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Uma vez eu estava falando isso numa casa espírita, e aí uma pessoa veio falar: poxa, mas como é que pode evolução em linha reta, né? Nós, dizem os espíritos, nós primeiro precisamos evoluir intelectualmente para depois evoluirmos moralmente. O que quer dizer isso? Há o desenvolvimento intelectual quando nós passamos a ter consciência dos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E aí nós adquirimos o livre-arbítrio. Eu enxergo os dois caminhos, o que é bom para mim e o que não é. E aí, como eu tenho o livre-arbítrio, eu posso ir em uma de duas, seguir em uma das duas estradas, né, por opção. Mas eu percebo que se eu optar pelaquela estrada mais difícil, né, eu não vou ser impedido, é a minha liberdade, né? Essa consciência vai chegar no momento posterior, mas não há um impedimento, eu tenho essa liberdade de seguir, né? Mas eu tenho consciência de que aquele caminho vai me trazer dificuldades amanhã. Mas eu tenho a minha liberdade, eu adquirir a consciência, esse desenvolvimento intelectual. Pois muito bem, após adquirir esse desenvolvimento intelectual, eu passo aí a me desenvolver moralmente se eu optar pelo bom caminho. Então, quando eu vejo as duas estradas e opto pelo caminho do bem, eu estou me desenvolvendo moralmente. Então, quando Jesus, passando pelo... Claro que não foi aqui no planeta Terra, né? Aí a evolução de Jesus se deu em outros planetas. Mas ele também foi criado, porque dizem os espíritos, todos fomos criados simples e ignorantes. A gente, esses meandros, né, desse começo, nós ainda precisamos estudar bastante, nos desenvolver para podermos perceber o que os espíritos querem dizer para a gente. Tem muita coisa que ainda nós não nos aprofundamos. Não só porque os espíritos dizem, a gente não vai dar para vocês as respostas de mão beijada, porque precisamos nos esforçar para buscar as respostas, mas porque precisamos também ter capacidade para entender essas respostas, né? Então, mas dizem os espíritos, todos foram criados simples e ignorantes. Então, Jesus passou pelas etapas. Quando ele se desenvolveu intelectualmente e percebeu as duas estradas, o que Jesus fez? Qual foi a sua opção? O caminho do bem. E ele sempre optou pelo bem. Por isso que o caminho para Deus, o caminho de Jesus até Deus, foi um caminho reto, foi uma evolução em linha reta, né? Porque ele sempre, para a gente nos causa estranheza, porque nós optamos pelo mal, né? Acredito que todos nós que estamos aqui, nós tenhamos aí feito más escolhas, não só em outras vidas, como agora, porque às vezes a gente fica pensando tanto em outras vidas e esquece das nossas más escolhas no aqui e agora. Então, Jesus não. Quando ele percebeu, ele tinha liberdade. E aí, o que ele fez? Como é que ele utilizou o seu livre-arbítrio? Optando pelo caminho do bem. E isso fez com que ele ascendesse mais rapidamente, atingisse mais rapidamente a perfeição relativa
a qual todos nós estamos destinados. Só que o nosso caminho não vai ser tão rápido, né? Nós estamos pegando aí as estradas tortuosas. Jesus é o nosso mestre, título que ele aceitou. E quando ele foi questionado, bom mestre, ele ainda falou assim, olha, bom não, bom só Deus. Mas em relação a mestre, ele não falou nada, porque realmente ele veio aí com esse papel de professor, de ensinar, né? de passar aí as informações para a gente. E aí, Jesus é chamado de rabi, de mestre, né? O nosso querido mestre Jesus. Quando nós nos lembramos de Jesus, muitos de nós se referem a Jesus como mestre. Quando nós vamos na Gênese e está lá falando sobre as curas, e aí Kardec vem colocando para a gente, olha, as curas produzidas e tal, pelos médiuns, né? Ou em raros casos pelas pessoas que têm a capacidade de curar, mas na maioria das vezes elas estão assessoradas, são raros os casos de pessoas que tenham o poder de promover a cura, né, por si mesmas. Então, na maioria das vezes, elas estão assessoradas, mesmo que não seja ostensivamente, né, porque todos nós somos médiuns. De qualquer forma, quando Kardec fala sobre esse assunto, e se referindo às curas, né, aos chamados milagres de Jesus, ele fala que Jesus tinha esse poder pessoal. Jesus sabia manipular todos os elementos, né? Esse espírito que tinha esse poder através de sua vontade de manipular os elementos e promover uma cura, transformar aquela molécula doente numa molécula sadia. E aí Kardec coloca, se Jesus promovia a cura por si mesmo, porque ele tinha esse poder, mas se por acaso ele fosse um médium, ele só poderia ser médium de Deus. Por quê? Porque quem estaria acima de Jesus para que ele fosse o intermediário dessas curas, né? Então a gente começa a perceber aí o poder, a força de Jesus. Nós nos lembramos agora, nós estávamos escutando uma palestra na internet, se não me engano, do Alberto Almeida, um palestrante lá do Pará. E aí ele é médico, e aí ele estava contando um caso, ele faz terapia também, de regressão e tal, e aí ele estava contando o caso de uma pessoa, né, que foi lá e no consultório, e ela disse para ele, olha, eu não sei porquê, é espírita, a mulher espírita, e ela disse que ela não sabia porquê, mas ela tinha uma vontade, ela gostava muito de ir para a igreja católica, e quando ela estava vazia, a igreja estava bem vazia, e ela se sentava lá e ficava olhando para aquela imagem de Jesus crucificado, mas não era o que chamava a atenção dela, não era a cruz, né? Eles lá com as chagas, não era nada disso não. Ela gostava de ficar olhando para os olhos de Jesus, ela não sabia explicar o porquê, aquele olhar de Jesus na cruz, né? Pois ela fez aí uma regressão, e aí nessa regressão ela vai para uma encarnação passada, onde eu não me lembro muito bem o que aconteceu, ela renasceu como homem, tinha cometido algum desatino, eu não lembro, eu só sei que desencarna como homem, e quando ela desencarna, acho que passou muito tempo perambulando e tal, enfim, ela como homem, como espírito, porque tinha desencarnado, ela se vê na crucificação de Jesus. Ela estava como espírito desencarnado assistindo a crucificação de Jesus. Quando Jesus olha para ela, né? Ele na outra encarnação, né? Olha para ela, e aquele olhar marcou profundamente aquele espírito. Por isso, dela buscar sempre esse olhar na imagem, né? Uma imagem de Jesus, mas buscar esse olhar, porque aquele olhar de Jesus na crucificação, quer dizer, olha quantas coisas aconteceram nesse momento de crucificação, né? Que a gente não tem ideia.
desse poder desse Espírito, né? Quer dizer, padecendo tantos sofrimentos e ali percebendo tantas coisas, e ainda dirigiu um olhar para aquele espírito desencarnado que o marcou profundamente, né? Há mais de 2000 anos, o Alberto Almeida relata esse fato agora, quer dizer, até hoje esse espírito marcado por esse olhar de Jesus, né? E aí, às vezes a gente fica assim se perguntando, né? Mas como era Jesus? E aí a gente tem uma ideia, claro que uma ideia pálida de Jesus. Outro dia, quer dizer, já faz algum tempo, né? Saiu numa reportagem aí uma figura, nós já descobrimos como é que era Jesus. E aí mostraram Jesus com uma cara carrancuda, né? Umas feições grossas, um cabelo curto e meio arrepiado, mais grosso, né? Isso daí, se ele tivesse vindo assim, isso não desmereceria todo o poder espiritual de Jesus. Mas quando nós vamos, e há relatos, outros relatos, né? Mas quando nós vamos no livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulus vai lá procurar Jesus, a mando de sua esposa Lívia, para curar a sua filha Flávia da hanseníase, e aí ele sai a contragosto, porque Públio Lentulus era um senador romano, né, com toda a empáfia, todo o orgulho de um senador, e atrás de um nazareno, de um judeu que estava fazendo milagres, mas era pai acima de tudo. E aí ele vai ao encontro de Jesus. E aí nós vamos ler um trechinho. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre. Olha só a aproximação de Jesus, né? Só a energia emanada de Jesus. Ele estava em busca de Jesus, andando lá, buscando Jesus, e Jesus estava já se aproximando dele. Só essa energia de Jesus fez com que o seu espírito vibrasse de outra forma, né? Ele não sabia por quê, começou a pensar em coisas que ele não estava pensando antes. Olha a vibração de Jesus. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, causando-lhe delicioso aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados.
Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências do Capri, lhe havia imprimido tal emotividade no coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? Então a gente vê o poder irradiado desse espírito que fez com que aquele orgulhoso senador, sem saber por quê, tivesse vontade de se ajoelhar. Tamanha emoção que foi... que seu coração se transbordou de tamanha emoção, né, que o fez se ajoelhar e lágrimas rolaram pela sua face, né? Tamanho poder irradiado pelo nosso querido Mestre Jesus. Mestre esse que foi anunciado muito antes de sua vinda. Nós vemos no Novo Testamento vários profetas, vários emissários, né, falando da vinda de Jesus. Então, e eles falavam dessa vinda, e os profetas aí há 800 anos, 900 anos antes de Jesus já falavam da vinda de Jesus. Porque Jesus, ele teve que se preparar para adensar o seu perispírito, um perispírito que já estava rarefeito, para poder adensar esse perispírito, pelo magnetismo atrair partículas tão grosseiras da atmosfera terrestre e depois formar o seu corpo físico, né? A gente imagina esse trabalho de Jesus. A gente imagina que de alguma forma deve ter sido até sufocante isso, né? Tamanha leveza de Jesus ter que se revestir de um corpo físico, né? Só o amor explica isso. Só o amor imenso do Mestre explica isso, né? A gente estava falando disso até numa outra casa espírita, e aí a gente estava pensando assim, eu não gosto de lugar fechado, não. Quando assim, as raras vezes, porque eu realmente não gosto, então eu não vou. Raras vezes em que eu vou assim num show, aquela casa de show enorme, né, cheia de gente, aquilo tudo fechado, a primeira coisa que eu olho é onde está escrito assim, saída. Porque aquilo me dá uma falta de ar terrível. Então eu imagino, né, a gente imagina Jesus ali tendo que adensar, né, aquele perispírito, tomando um corpo de carne, só o amor para vencer aí todas essas dificuldades pelas quais ele passou, né, pela gente. Mas não foram só os judeus que receberam esses anúncios. Nós, quando vamos no livro A Caminho da Luz, nós vemos aí a narrativa falando que outros povos também receberam os emissários de Jesus. E aí ele fala na Pérsia, na China, na Índia, no Egito, os árabes, os celtas. Vários povos receberam aí emissários que falavam, de certa forma, da vinda aí de um mestre, né? Então nós temos exemplo aí de Confúcio, Buda, Maomé, Moisés. Então são esses espíritos que estavam aí relembrando essa vinda de Jesus. Por quê? No próprio livro A Caminho da Luz, os 4 grandes povos, né, as 4 grandes raças,
elas se formaram através dos espíritos que vieram lá da estrela Capela, né? Da constelação de Cocheiro. Um dos orbes, um dos planetas, né, desse sistema solar de Capela, esse planeta, ele aumentou o seu estágio evolutivo, como a Terra que está passando para planeta de regeneração. Então, aqueles espíritos que não estivessem de acordo com aquela vibração mais elevada do planeta, eles foram convidados a virem aqui para a Terra, né? É como se a gente não tivesse passado de ano, né? A gente não passa de ano, a gente repete de novo. Não é punição, né? É aprendizado. Você não aprendeu isso muito bem. Então vão lá para a Terra, porque vocês vão recomeçar, vocês têm a grande chance de recomeçar. E isso fez com que a humanidade desse uma alavancada, né? Por isso, então, os grandes povos, os egípcios, o povo de Israel, da Índia e a raça branca, os europeus, né? Os 4 grandes povos. Quando eles chegaram aqui, a raça negra e os amarelos, né, já estavam aqui. Nós estamos falando de raça negra, mas a gente sabe que hoje não se fala em etnia e tal, né? Mas é assim que sem preconceito nenhum, né? É assim que se refere no livro A Caminho da Luz. Então, esses grandes povos, eles deixaram para a gente construções aí que a gente até hoje, há pouco tempo, tem acho que 1, 2 semanas, descobriram lá uma câmara escondida lá na pirâmide de Gizé, né? Então, quer dizer, nós vemos que nós ainda temos muito que descobrir, muito que estudar. Nós, aqui na América do Sul, no México, no Peru, nós temos aí construções também em formas de pirâmides. Mas como é que pode a gente aqui separado de lá, daquele povo de lá? Mas a gente esquece, no livro A Caminho da Luz vem falando, que os continentes eram unidos. E naquela época o povo andava a pé, iam em busca de outros territórios, né? Então, e fala no livro A Caminho da Luz, um livro muito interessante, fala justamente dos continentes perdidos, né? Da Lamúria, da Atlântida, né? E fala desse começo aí da formação dos povos, da terra, né? Jesus sempre presente, junto com os seus prepósitos, nos ajudando desde esse começo até hoje, né? Então, nós vemos que esse anúncio era porque esses espíritos capelinos lembravam das promessas de Jesus. Quando eles vieram aqui para a Terra, Jesus falou, olha, vão, sigam em frente, façam as coisas direitinho agora, porque eu vou estar lá com vocês. E aí, intuitivamente, eles trouxeram essa lembrança. E, é claro, há também o preparo no plano espiritual, antes desses espíritos reencarnarem, né? Mas essa lembrança, eu acho que esse encontro primeiro com Jesus, antes da vinda desses espíritos para a Terra, marcou profundamente essas almas. Da mesma forma que marcou essa mulher, né? Nesse olhar de Jesus, marcou esse espírito que nessa encarnação se apresenta como mulher. Os próprios essênios também já falavam de Jesus, e a gente vai falar de uma dessas comunidades, né, essênia, que esperavam, esses essênios esperavam a grande estrela, se referiam a Jesus como a grande estrela. E aí Jesus nasce. E como é que era esse ambiente na Terra, né, para a vinda de Jesus, né, no nascimento de Jesus? Então ele nasce ali no meio dos romanos, né, no povo judeu, né, mas no meio ali com seus irmãos romanos, numa época em que havia paz para aquele povo, né? Era a época do imperador Otávio Augusto, o imperador que ele prezava pelas artes, pelas letras. Então, foi um momento em que as pessoas não saberiam dizer o porquê, mas elas sentiam uma paz. Não havia guerras, não tinha assim o instinto belicoso daqueles espíritos, né? Não estava vindo à tona, eles estavam em paz, porque era um momento de paz em Roma, e aí era um momento da família romana, estava em alta. É claro que depois acabaram se perdendo em busca do poder e tal,
Mas, de qualquer forma, Jesus teria que renascer num momento de paz. E era um momento de paz. Esse próprio imperador Otávio Augusto, ele era um imperador que se preocupava com seu povo. Apesar dos sofrimentos físicos, ele tinha várias feridas pelo corpo, ele tinha uma saúde muito frágil, se pegasse um vento, ficava resfriado e tal. E não só padecia de problemas físicos, como morais, porque ele teve que levar para o exílio, expulsar a sua filha e sua neta, porque estavam tendo uma vida de dissipação, uma conduta que não era adequada. Ele via sua mulher envolvida com um envenenamento lá no palácio, em busca de poder e tal. Mesmo assim, foi um bom imperador para a época. E assim renasce Jesus, nessa época de paz, E aí, nós pensamos nesse Jesus criança. Como foi esse Jesus criança? E aí nós vemos no próprio relato de Maria, trazendo para a gente um pouco, dessa ideia, porque a gente não tem acesso a isso, a esse momento de Jesus criança. E aí, no momento da crucificação, ela começa a relembrar isso. E lembra de Jesus quando ainda pequenininho, ele estava lá, quando ela ia até a fonte de Nazaré, levando Jesus. Jesus já falava com as pessoas com carinho, levava uma palavra amiga, tratava todas as pessoas. Jesus era Jesus. Era uma criança diferenciada, um espírito que sabia o seu propósito, apesar de estar ali num corpo de criança. Então, ele veio trazer aí essa mensagem desde pequeno. Maria diz que Maria, mãe de Jesus, quantas vezes ela teve que buscar Jesus nas ruas empedradas de Nazaré, porque Jesus saía de casa, ficava pequenininho, ficava lá na rua, conversando com os transeuntes, levando sua palavra, consolando. Muitas pessoas que também chegavam à sua casa para saber quem era essa criança tão diferente. E aí Maria conta, Jesus pegava com as suas mãozinhas pequeninas, pegava essas pessoas pela mão e levava até a carpintaria de José. Uma vez, Jesus levou para casa 2 meliantes conhecidos lá da região e tratou essas 2 pessoas que eram, de certa forma, execradas pela pessoa, porque eram 2 criminosos, meliantes, enfim. Então, e Jesus tratou da mesma forma que tratava um enfermo, que tratava a pessoa mais pobre. Ele tratou com desvelo, com carinho e amor, o seu coração. Esse é um retrato que nós temos aí desse Jesus criança. E aí depois Jesus entra na fase da adolescência. E aí, com mais ou menos 12 anos, Isabel, mãe de João Batista, vai visitar sua prima Maria, levando João Batista. E os 2 meninos, com a mesma faixa etária, um pouco, eles saem assim e vão conversar. E as 2 mães começam a conversar sobre os filhos tão diferentes. Aí a Isabel fala, poxa, mas o meu filho se dá meditação e tal, vive uma vida contemplativa. E ela também começa a falar de Jesus. E aí ela narra que depois da Páscoa, depois lá de ter conversado com os doutores da lei lá no templo, ter argumentado com esses doutores, Maria ficou espantada. Claro que Maria era um espírito elevado, mas claro que não era como Jesus. Mas ela tinha um coração de mãe, Ela não entendia em toda a sua abrangência a missão de Jesus, mas era mãe e amava profundamente esse filho. E aí ela se preocupou, porque era comum, costume na época, os filhos serem tutelados, lá pelo templo. Então ela vai lá falar com Eleazar, lá um doutor lá do templo, para que ele cuidasse da educação de Jesus. E aí ela fala isso para Jesus: olha, eu estou muito preocupada com você, depois do que eu vi lá no templo e tal, pedi para que você... Era como se fosse lá um internato lá no templo, para que ele cuidasse, Eleazar cuidasse da educação de Jesus. E Jesus se espanta e fala para ele: mas eu já não estou cumprindo os ensinamentos do meu pai?
Jesus já sabia o seu caminho, né? Ele tinha plena consciência do que ele deveria, de quem ele era e o que ele deveria fazer, né? Então, quando ele percebe isso, no dia seguinte, ele vai até a carpintaria de seu pai e pede para que seu pai, José, o aceitasse como aprendiz. Então, essa parte da adolescência, apesar de ter alguns trechos que a gente vai buscando, como nesse livro, A Grande Espera, que nós vamos falar, a gente vê que Jesus passou a sua adolescência trabalhando numa carpintaria. Dizem até que ele fazia uns móveis muito bonitos, né? Quer dizer, ele trabalhou, ele foi carpinteiro, ele estava lá do lado do seu pai. Esse espírito precisava demonstrar isso para a gente, né? Olha só, eu estive aqui, eu fiz o que todo mundo faz, trabalhei, né? Então, esses ensinamentos que ficaram para a gente, né, de Jesus. E aí, como eu falei, nesse povoado essênio, onde reencarnou Marcos. Quem era Marcos? Era Eurípides Barçanufo, né? Eu não sei se provavelmente vocês já conheçam esse livro aqui, A Grande Espera, que narra essa encarnação de Eurípides Barçanufo como Marcos. E aí, ao encontro de Marcos, Eurípides, com Jesus adolescente, Marcos adolescente e Jesus adolescente. E o livro é extremamente emocionante, né? E esse encontro, principalmente, de Eurípides Barçanufo com Marcos, sim? Corina Novelino, pelo espírito Eurípides Barçanufo. Não sei se ainda estão editando esse livro. Não sei. Essa edição é a primeira edição de 91. Eu até falei dele numa outra casa espírita, mas já fui logo avisando, não sei como é que está isso, não. Mas aí vocês procurem ver lá aqui embaixo, ou aqui talvez na biblioteca tenha, né? Então, aqui narra esse encontro de Jesus com Eurípides Barçanufo, Marcos que procurava a grande estrela. E aí Jesus, adolescente, vai até o povoado essênio e se encontra com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo já era um espírito superior desde essa época, né? Por isso não nos causa estranheza quando ele renasceu em Sacramento e fez tudo o que fez, né? Então, a gente vê o caminho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, porque muitas pessoas pensam, e a gente escuta isso, até os historiadores acham que Jesus foi ensinar aos essênios, Jesus foi aprender com os essênios. Jesus não veio aprender nada, ele veio ensinar. Ele não tinha que aprender nada. O espírito da elevação de Jesus, ele não tinha que aprender nada, relembrar. Até em livros nós já lemos isso, né? Porque ele tinha que ensinar e tal. Jesus tinha que aprender, Jesus veio sempre ensinar. Sempre. Ele tinha a total clareza e certeza da sua missão. E aí, finalmente, nós vemos Jesus começando sua vida pública, né? Trazendo aí as curas, não só as curas físicas, as curas do corpo, mas principalmente as curas da alma. A proposta de Jesus é de renovação. É que a gente deixe de lado o homem velho, né? Nós hoje temos aí a terceira revelação, porque ele falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou sempre junto de vocês, mas em espírito. Mas a gente precisa de alguma coisa concreta. E essa alguma coisa concreta é o espiritismo. E nós não temos problema nenhum em falar nisso. Nós não somos privilegiados naquele sentido de nos sentirmos orgulhosos por sermos espíritas, por termos aí o legado da terceira revelação. Não é isso, não. O espiritismo não foi uma doutrina criada por Kardec, é uma doutrina passada pelos espíritos. Então a gente se sente completamente à vontade quando a gente fala disso, porque não foi Kardec que criou o espiritismo, né? A palavra espiritismo foi criada por Kardec, mas a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos. Mas isso não esconde ou não deixa em segundo plano todo o trabalho de Kardec, né? Trabalho exaustivo de Kardec preparando aí a codificação. Então,
nós temos toda essa oportunidade hoje de conhecer mais profundamente tudo. Nós temos as respostas para as coisas, por mais difícil que seja, e eu sempre falo isso, falo para as pessoas e falo para mim mesma. A proposta é de renovação e são em duas etapas, né, essa renovação. A primeira etapa consiste em que a gente reconheça os pontos negativos em nós mesmos. Aonde eu preciso mudar? É preciso que a gente mergulhe dentro de nós mesmos para podermos mudar. Se a gente não mergulhar, não há o que mudar, gente. Se nós não mergulharmos em nós mesmos, se nós não dermos uma parada e olha, isso daqui não é bom, isso que eu fiz esteve errado, não é para a gente ficar preso aí ao grilhão da culpa. Doutrina espírita não é para que a gente sinta culpa, é para que a gente se arrependa e parta a partir dali numa nova jornada, reinicie. Doutrina espírita fala de Deus, de Deus e suas leis que nos dão chance de renovação. Nós falamos no começo, temos o livre-arbítrio de escolhermos o mau caminho, de nos afastarmos do bom caminho. Mas estamos a todo momento nesse caminho, aptos a entrarmos, voltarmos para a estrada do bem. Basta que queiramos. Então, é um esforço nosso, mas não é da noite para o dia. O primeiro é o reconhecimento e depois o esforço, a segunda etapa é o esforço de renovação. E esse esforço de renovação é doloroso, porque precisamos estar em contato com o que guardamos nesta vida e a bagagem que trazemos de outras vidas, e precisamos remexer nesse nosso lixo. Só nós podemos fazer essa faxina, só nós podemos mergulhar em nós mesmos. Mas não é que esse mergulho, como nós dissemos, não é que a gente prenda aquela bola de ferro e mergulhe e fique lá embaixo, no fundo do poço, não. É que a gente volte, mergulhe, perceba, tenha visão e volte renovado. É essa a proposta de João Batista no batismo, de renovação, né? De renovação do espírito. Nós estamos a todo momento podendo mudar a nossa estrada, fazer uma nova história. Não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Quantas vezes nós erramos? Não é fácil nós lidarmos com os nossos erros, mas nós não somos seres que já estamos prontos, somos seres em construção. Quantas coisas eu me pego pensando, por que eu fui fazer isso? Já sendo espírita há tanto tempo, né? Mas, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas por que eu errei? Eu não devia ter agido assim. Mas isso faz parte do nosso crescimento. É doloroso? É. Quando a gente percebe que a gente não agiu bem. Mas todos nós somos assim, nós somos seres que estamos procurando o equilíbrio da balança. Somos seres que temos aí as nossas dificuldades, mas estamos buscando. É isso que precisamos fazer. É se esforçar para ser uma pessoa melhor. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta agora em que nós ficamos mais sensíveis com a aproximação do Natal, mas que essa sensibilidade perdure, né? Que seja uma constante em nossas vidas, que seja o nosso norte, o nosso rumo, o nosso grande objetivo, como foi de Paulo de Tarso, quando de Saulo se transformou em Paulo, de Maria Madalena, da mulher adúltera, né? Que depois de ter quase sido apedrejada, mudou o seu rumo e reencontrou o seu marido muitos anos depois, né? Então é essa a proposta de renovação. E aí nós vamos terminar com as palavras de nosso querido Eurípides Barçanufo, outro livro também. Esse fala de Eurípides, da vida como Eurípides, da encarnação como Eurípides Barçanufo. Não sei que edição é essa daqui, também não sei se encontra aqui. É Eurípides, o Homem e a Missão, também de Corina Novelino, né? Então, nós vamos ler um trechinho, justamente para a gente não perder. A gente lê porque às vezes a gente contando, a gente perde a emoção da página, né? E aí, para terminar, nós vamos falar, né, como foi o encontro de Eurípides Barçanufo, desdobrado do corpo físico, né,
o que ele fazia tantas vezes, ele saía do seu corpo físico, deixava o seu corpo físico e ia para o plano espiritual, e numa dessas saídas ele se encontra com o mestre. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava como outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Meus amigos, que possamos nesse mês, pelo menos nesse mês, começarmos esse nosso trabalho de mergulho interior e nos esforçarmos. Os espíritos, Deus, Jesus, esse irmão maior, Ele quer que a gente se esforce. Sabe das nossas dificuldades, de deixar o homem velho de lado, os nossos vícios com os quais convivemos tanto tempo, alimentamos tanto tempo, mas que possamos nos esforçar hoje, realmente trilharmos esse caminho para as nossas vidas, esse objetivo maior que é de renovação espiritual. E que possamos, através dos nossos esforços, de cada um de nós, desse reconhecimento aí de cada um de nós, sabedores que estamos sempre amparados, contribuirmos para secarmos as lágrimas de Cristo. Não vamos aumentar aí,
sermos aqueles que estão aumentando as lágrimas do nosso amigo maior, que possamos secar as suas lágrimas através dos nossos esforços de renovação. Muita paz.